Olá, dando continuidade aqui à releitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos, hoje nós vamos fazer a releitura do capítulo 8, e o título do capítulo é A Preservação do Self, a identificação de armadilhas, arapucas e iscas envenenadas. Essa é a primeira parte deste vídeo, porque como ele é mais extenso, esse capítulo é um capítulo grande, então a gente vai fazer em 2 vídeos. Agora a Aldace vai contar pra gente o conto que a Clarissa traz nesse capítulo, que é Os Sapatinhos Vermelhos. Era uma vez uma pobre órfã que não tinha sapatos. Essa criança guardava todos os trapos que ela pudesse encontrar e um dia ela conseguiu costurar um par de sapatos vermelhos. Eles eram muito grosseiros, mas ela os adorava porque eles faziam com que ela se sentisse rica, mesmo ela passando os seus dias à procura de alimento no bosque. Um dia, ela estava caminhando pela estrada toda maltrapilha, com seus sapatos vermelhos, e uma carruagem dourada parou do seu lado. Dentro dela, uma velha senhora que falou que ia levá-la para a casa dela e ia tratá-la como se fosse a sua própria filha. E assim, elas foram para a casa da rica senhora. E o cabelo da menina foi lavado e penteado. Deram-lhes roupas de baixo num branco puríssimo e reluzentes sapatos pretos. Quando a menina perguntou pelas roupas velhas, em especial pelos seus sapatos vermelhos, a senhora disse que as roupas estavam imundas e aquele sapato era tão ridículo que os havia jogado no fogo e a essa hora já deviam ter se reduzido a cinzas. A menina ficou tão triste, pois mesmo com toda a fortuna que a cercava, os modestos sapatos vermelhos, feitos pelas suas próprias mãos, haviam lhe dado uma felicidade imensa. Agora, ela era obrigada a ficar sentada quieta o tempo todo, a caminhar sem saltitar e a não falar, a não ser que falassem com ela. Mas a chama secreta começou a arder no seu coração. E ela continuou a suspirar pelos velhos sapatos vermelhos, mais do que por qualquer outra coisa. E como a menina tinha idade suficiente para ser crismada, no dia do sacramento a senhora levou a um velho sapateiro aleijado, para que ele fizesse um par de sapatos para aquela ocasião. Na vitrine do sapateiro havia um par lindíssimo de sapatos vermelhos do melhor couro. Eles brilhavam. E apesar dos sapatos vermelhos serem escandalosos para se ir à igreja, a menina, que só sabia decidir com o seu coração faminto, escolheu os sapatos vermelhos. A vista da senhora era tão fraca que ela, sem perceber a cor dos sapatos, pagou por eles. O velho sapateiro piscou para a menina e embrulhou os sapatos. No dia seguinte, os membros da congregação ficaram todos alvoroçados com os sapatos da menina. Eles brilhavam como maçãs polidas, como corações, como ameixas tingidas de vermelho. Todos olhavam carrancudos, até os ícones da parede, até as estátuas, não tiravam os olhos reprovadores dos sapatos. A menina, no entanto, gostava cada vez mais deles. Por isso, quando o bispo começou a salmodiar, o coro a cantarolar, o órgão a soar, a menina não achou que nada disso fosse mais belo que os seus sapatos vermelhos. Só que
Antes do final do dia, a velha senhora já estava informada dos sapatos vermelhos. Nunca, nunca mais use esses sapatos vermelhos, falou ela para a menina. Só que no domingo seguinte, a menina não conseguiu deixar de preferir os sapatos vermelhos aos pretos. E ela e a velha senhora caminharam em direção à igreja como de costume. À porta do templo estava um velho soldado com o braço numa tipóia. Ele usava uma jaqueta curta e tinha uma barba ruiva. Ele fez uma mensura e pediu a permissão para tirar o pó dos sapatos da menina. Ela estendeu os pés e ele tamborilhou na sola dos sapatos uma musiquinha compassada que lhe deu cócegas nas solas dos pés. Lembre-se de ficar para o baile, disse ele sorrindo e piscando um olho para ela. Mais uma vez, todos lançaram olhares reprovadores para os sapatos vermelhos da menina. Ela, no entanto, adorava tanto esses sapatos que brilhavam como um carmim, como framboesa, como romãs, que não conseguia pensar em mais nada, que mal prestou atenção no culto. Ela estava tão ocupada, virando os pés para lá e para cá, para lá e para cá, para admirar os sapatos que se esqueciam de cantar. Quando ela e a velha senhora saíam da igreja, o soldado exclamou: "Que belas sapatilhas!" Essas palavras fizeram a menina dar alguns rodopios ali mesmo. No entanto, depois que seus pés começaram a se movimentar, eles não queriam mais parar e ela atravessou dançando os canteiros e dobrou a esquina da igreja até dar a impressão de ter perdido totalmente o controle de si mesma. O cocheiro da velha saltou do seu banco e correu atrás da menina. Ele a segurou e a trouxe de volta à carruagem, mas os pés da menina, nos sapatos vermelhos, continuavam a dançar mesmo no ar, como se ainda estivessem no chão. A velha senhora e o cocheiro começaram a puxar à força na tentativa de arrancar aqueles sapatos vermelhos dos pés da menina. Foi um verdadeiro horror. Só se via chapéus caídos de um lado, as pernas que davam coices. Só que no final, os pés da menina foram se acalmando. De volta à casa, a velha senhora enfiou os sapatos vermelhos lá no alto de uma prateleira e avisou a menina que nunca mais era para calçar aqueles sapatos. Mas no entanto, a menina não conseguia deixar de olhar para eles e ansiar por aqueles sapatos. Para ela, eles eram o que havia de mais lindo no planeta. Não muito tempo depois, o destino quis que a velha senhora caísse de cama. E assim que os médicos saíram, a menina entrou toda sorrateira no quarto onde estava guardado os sapatos vermelhos. Ela os contemplou lá no alto da prateleira. Seu olhar tornou-se fixo e provocou nela um desejo tão forte que a menina tirou os sapatos da prateleira e os calçou, na crença de que eles não lhe fariam mal algum. Só que no instante que eles tocaram seus calcanhares e seus dedos, ela foi dominada por um impulso de dançar e saiu dançando porta fora e escada abaixo. Ela estava num momento de glória e não percebeu que enfrentava dificuldades, até que teve vontade de dançar para a esquerda e os sapatos insistiram em dançar para a direita. Quando ela queria dançar em círculos e o sapato teimavam em seguir em linha reta. E como os sapatos que comandavam a menina, em vez do contrário, eles a fizeram dançar estrada abaixo, atravessar campos enlameados, a penetrar a floresta soturna e sombria. E ali, encostado numa árvore, estava um velho soldado, de barba ruiva,
com o braço na tipóia e usando a jaqueta curta. Puxa, disse ele, que belas sapatilhas. Apavorada, a menina tentou tirar os sapatos, mas por mais que ela puxasse, eles continuavam firmes. Ela saltava primeiro num pé, depois no outro, para tentar tirá-los, mas o pé que estava no chão continuava dançando assim mesmo. E o outro pé, na sua mão, também fazia seu papel na dança. E assim ela dançava e dançava sem parar. Por sobre os montes mais altos e pelos vales afora, na chuva, na neve, ao sol, ela dançava. Ela dançava na noite mais escura, no amanhecer, e continuava dançando também ao escurecer. Só que não era mais uma dança agradável. Era terrível e não havia descanso para a menina. Ela entrou no adro de uma igreja e ali um espírito guardião não quis permitir que ela entrasse. Você irá dançar com esses sapatos vermelhos, pronunciou o espírito, até que fique com como uma alma penada, como um fantasma, até que sua pele pareça suspensa nos ossos, até que não sobre nada de você a não ser entranhas dançando. Você irá de porta em porta por toda a aldeia e baterá 3 vezes a cada porta. E quando as pessoas espiarem quem é, verão que é você e temerão que seu destino se abata sobre elas. Dancem, sapatos vermelhos, vocês devem dançar. A menina implorou misericórdia, mas antes que pudesse continuar a suplicar, os sapatos vermelhos a levaram embora. Ela dançou acima dos urzes, através dos riachos, por cima da cerca-viva, sem parar. Ainda dançava quando voltou à sua antiga casa e viu pessoas de luto. A velha senhora que a havia abrigado estava morta. Mesmo assim, ela passou dançando. Dançava porque não podia parar. Totalmente exausta e apavorada, ela entrou dançando numa floresta onde morava o carrasco da cidade. O machado, que estava na parede, começou a tremer quando pressentiu que ela estava se aproximando. Por favor, implorou ela ao carrasco quando passou pela porta. Por favor, corte fora meus sapatos para me livrar desse destino horrível. O carrasco cortou as tiras do sapato vermelho com o machado, mas os sapatos não se soltaram dos pés da menina. Ela se lamentou, então, dizendo que sua vida não valia mesmo nada e que ele deveria amputar os seus pés. E foi o que ele fez. Com isso, os sapatos vermelhos, com os pés dele, continuaram dançando floresta fora. E foram dançando morro acima, até desaparecerem. A menina era agora uma pobre aleijada e teve de descobrir um jeito de sobreviver no mundo, trabalhando como uma criada. E nunca mais ansiou por sapatos vermelhos. Que conto, né, Lu? Um conto extremamente impactante, um conto com um final super trágico, não é? Diferente dos contos que normalmente a gente vê. E a Clarissa traz logo no começo do livro, do capítulo, ela traz exatamente isso, falando que antigamente os contos eram muito desta forma, eles traziam este final trágico mesmo, de uma forma bem pesada, como esse final trágico também era uma forma da gente ir se preparando para as tragédias que podem acontecer na nossa vida a partir das nossas escolhas. Só que com o tempo, né, vem
este final mais Disney, mas viveram felizes para sempre. Enfim, as coisas num passe de mágica se transformam. Aí começaram a transformar o final, mas antes não era assim, não. Antes era sempre um final trágico a história, e ela traz que o objetivo era esse. Essa forma de terminar o conto, que é impactante, né, que é terminar com uma tragédia, me lembrou um pouco também as campanhas educativas. Campanha para não beber antes de dirigir, a campanha para parar de fumar, que foram usadas imagens trágicas, quando mostra o acidente de carro, quando mostra as imagens de pessoas doentes no maço de cigarro, é uma forma de impactar com imagens fortes, porque isso tem um impacto psíquico, né? Você toma um susto com aquela imagem e aí te dá uma, né? Te abre um Sim, alerta, assim, te soa, né? Alguma coisa que é muito diferente de você falar para a pessoa. Então você vê a imagem e você terminar dessa forma, acho que tem esse efeito psíquico na é. gente. É exatamente isso. E acontece isso, né, Lu? É como se você se visse naquele lugar. Aí gera Uhum. um medo, gera um receio e provoca algo aí que a ideia é fazer com que mude. Eu não sei se muita gente muda. Né? Muitas pessoas, nem todo mundo muda quando vê aquela história do cigarro, assim, são poucos os que olham realmente para aquilo e veem o impacto e muda. Mas eu acho que Uhum. é uma forma. Inclusive, as propagandas hoje de beber dirigindo, né? Para não beber quando dirige, eles estão pegando de uma forma bem pesada, onde morre filhos, mas Uhum. é uma forma de fazer com que você se prepare se você fizer aquilo. Porque isso pode Uhum. acontecer. Então, eu acho que é muito parecido, isso que é legal quando você traz isso, porque é muito o que ela traz aqui, que antes os contos aconteciam desta forma, com este objetivo, não é? E é toda a leitura que ela vai fazer aqui no conto dos Sapatinhos Vermelhos, está em cima disso, está em cima das escolhas que a mulher vai fazendo na vida e o Uhum. caminho trágico que essas escolhas podem levar. E ela começa muito antes do conto falando da tal mulher braba, não é? Ela começa a falar dessa tal mulher braba e o conto inteiro ela não fica citando ela, mas quem é, né? Essa mulher braba, Lu, assim, o que você entendeu quando ela traz sobre essa história da mulher braba? Quando ela vai falar da mulher braba, ela começa primeiro trazer a origem da palavra fera, que é selvagem, que ela vai falar primeiro do animal e depois ela vai comparar com a mulher. O animal que é levado para um cativeiro, que ele sai da natureza e a dificuldade que ele tem depois para voltar para a natureza. Então, quando a gente pega um animal, domestica e depois soltá-lo na natureza de novo, ele vai ter muita dificuldade, ele não vai conseguir sobreviver. Né? Então, a mulher é a mesma coisa. A mulher braba é essa mulher que foi tirada da sua natureza selvagem, foi domesticada, foi viver Uhum. num cativeiro, perdeu aquilo que ela tinha da natureza selvagem e depois ela tenta resgatar, depois ela tenta retomar essa natureza selvagem. Mas aí é muito difícil, quase impossível, assim, né? É porque a mulher, quando ela está ali sendo domesticada, né, na verdade, ela está vai sendo moldada para ser daquela forma como a sociedade pede, como a gente vai aprendendo desde pequenininha, enfim. Então, você é moldada àquela cultura, àquela sociedade. E quando isso acontece, você vai perdendo, vai se afastando dessa mulher selvagem. Não é? Só que o que ela traz aqui para gente é que essa mulher braba, ela tem uma alma que grita, porque tem uma alma faminta, que ela vai falar aí no decorrer sobre essa alma faminta, né? E essa alma faminta, ela vai em busca de qualquer coisa para poder se alimentar. E isso que muitas vezes, na busca de qualquer coisa, ela segue um caminho que nem sempre é bom, não é? Então, ela já inicia falando sobre essa mulher braba. E aí, depois, ela
entra nos sapatinhos, no conto dos sapatinhos vermelho. E trazendo esse sapatinho vermelho de uma forma extremamente simbólica, não é, Lu? O Uhum. que ela começa a falar o que representa esses sapatinhos vermelhos, não é? O sapato como uma proteção. O sapato também está ligado à coisa da intuição, não está, Lu? Ele está com uma proteção que leva ao caminho, mas ele também está representando, ele também faz parte dessa mulher selvagem. É nesse sentido, não que ele seja a mesma, tenha o mesmo significado da bonequinha da Vasalisa, eu acho que não. Mas ele também está ali junto, junto desta mulher selvagem. Entende o que eu quero dizer? Entendo. Mas ele está ali num sentido de proteção, né? O Uhum. sapato vermelho, ela traz que o sapato tem tem essa, não é função, para proteger, ele está ali para proteger. Isso. Ele está para proteger aquilo que a gente, o nosso potencial, né? O desejo, aquilo que eu quero, os desejos mais profundos, os meus sonhos, os meus movimentos, aquilo que eu quero fazer, aquilo e a forma como eu vou caminhar, eu coloco o sapato para proteger isso, para não perder isso, Isso. né? Ele é para não perder, porque ele vai me conduzir, eu vou passar É por que, um na caminho verdade, quem, passo, né? assim, quem conduz são os pés, não é? Sim, é. É isso, assim, ele está ali para proteger os pés, não Uhum, é? E os pés, o pé é a nossa base, não é? O pé é a nossa base, é o pé que faz com que a gente ande, que a gente caminhe, ele que nos leva, não é? E o sapato está ali para proteger os pés nesta é. caminhada. Acho que quando você fala o que o sapato é o pé, o pé é a nossa base, está dizendo, né? O pé é a nossa base. Então, os pés, eles podem representar também os nossos valores, aquilo que vai Pode. me conduzir. Ele pode, se é a minha base, qual é a minha base, né? O que me conduz, o que me leva para a vida, ou quais são os valores que eu quero levar. E aí o sapato vai proteger isso, o sapato vem para proteger isso. Né? Isso, assim, ela fala do simbolismo do sapato, né? Fala isso. A gente está ampliando um pouco mais com a nossa Sim, visão, e é isso que sim, eu, né? E é isso que eu entendo, assim. Se a sim, gente está falando de base, a gente está falando dos nossos valores, sim. né? O que eu quero levar nesse É, caminho e eu vou pôr um sapato para proteger isso, para não perder. ele vai me proteger no caminho, no meu caminho, no meu percurso. E quando a gente pensa assim, voltando até na história, em outras histórias, outros contos que vêm, que a gente fala muito deste caminho, a gente fala muito do deserto, da floresta, que é algo para atravessar onde eu encontro fantasmas, demônios. Ele está me protegendo disso tudo. Esse sapatinho, ele está ali para me proteger de tudo que eu vou encontrar no meu caminho. Ele tem essa função de proteger. E ela traz aqui, que eu achei muito legal, ela traz os dois sapatos, né? Que o sapato na cor vermelha, ele pode ser a vida, como ele pode ser algo destrutivo É, também. Não é? que ela fala do sangue, né? Da cor do Da cor do sangue. sangue, da cor do sangue. Então, Uhum, ele pode ser uhum, algo destrutivo, como ele pode ser algo que ele pode ser a vida. uhum. Né? E E o primeiro aí, sapato. é, Não, eu ia entrar falando já quando eu estou falando disso, porque assim, o primeiro sapatinho é o quê? O primeiro sapatinho é essa vida, uhum, que foi o sapatinho construído por ela, feito à mão. Então, ele é a vida dela. uhum, Porque ele foi ali feito, é uma arte dela, é uma criação dela, é algo que faz parte, é ele que dava felicidade para ela, é ele que dava tudo. Enquanto o outro sapatinho já é aquele, eu não sei, mas eu até anotei alguma coisa aqui, é,
eu até anotei aqui, quando ela fala disso, eu pus, ó, o primeiro sapatinho faz parte da sua essência, né? Que é isso que eu estou falando, da sua vida. Enquanto o segundo, ele foi criado para substituir esse primeiro, como uma substituição do primeiro. Só que ele leva para a morte. Ele é aquele que leva para a morte, né? Porque vem como E uma substituição. o primeiro sapatinho é uma produção dela com aquilo que era possível para ela. Uhum. Assim, pobre, né? Assim, ela foi pegando coisas para construir. Então, assim, representa também, acho que esse sapatinho representa todo o potencial criativo dela. Sim. Né, a obra dela. Então, ela pegava ali o que era possível para ela e construiu esse sapatinho, né? Acho que por isso que ela gostava tanto, porque era uma produção dela, daquilo que era possível e todo o potencial criativo dela, né? Já no segundo é outra história, né? Ele representa outra coisa, mas assim, esse primeiro sapatinho, acho que ele representa muita coisa, mas o principal é o potencial criativo que ela tinha com aquilo que era possível para ela. Acho que por isso que ela Isso. gostava tanto desses sapatos, né? Fazia com que ela se sentisse rica, né? E eu não sei se é nessa parte, Lu, mas como está falando do sapatinho, eu não sei se é nessa parte ou se é lá para frente, mas enfim, que eu achei muito legal que ela fala sobre que a gente cria as coisas, que me lembrou muito agora com a sua fala, que a gente, cada criação vem num momento. Não tem algum momento, aí eu acho que não é agora, é lá para frente, mas tudo bem. É que é tão Veio, longo, né? Ela é, fala tanto do e ela conto. repete, acho que muitas vezes, esse conto é um Uhum. conto super, esse conto não, esse capítulo é um capítulo bem extenso, mas tem muita coisa que ela acaba de alguma forma repetindo, né? Então, mas eu achei bem legal, que é bem em cima disso que você está dizendo, que naquele momento ela criou aquele sapato com os recursos que ela tinha naquela fase, naquela idade, naquele momento. Sim. Só que com o passar do tempo, ela poderia ter feito sapatos muito melhores. Porque na Sim. nossa vida é assim, eu acho que eu estou falando, adiantando alguma coisa, porque na nossa vida é assim. Tudo que a gente está aprendendo a primeira vez não sai tão bem feito, não é? A primeira vez não sai, tudo, sabe? Quando você vai fazer uma receita a primeira vez, nem sempre ela sai maravilhosa, não é? Quando você vai, sei lá, normalmente é com o tempo que você vai amadurecendo aquilo tudo e vai melhorando. E ela traz muito isso. Então, o quanto a gente precisa se permitir chegar neste nível. É. Agora ela E não E conseguiu. acho que eu fico pensando que por isso era uma criança também, né? Ela era uma criança e a Uhum. criança representa isso, esse início, né? O estado psíquico inicial, né? Eu sou criança, eu estou começando, eu estou aprendendo. Criança é aquela que Uhum. aprende, né? Ela começa a construção, ela começa a construir. É esse estado psíquico que ela quer dizer. É exatamente isso que você está falando, né? Olha, tudo que eu começo criança, Isso, aprendendo. Né? E aí, isso. quando a gente olha as nossas coisas antigas, a gente fala, nossa, olha, quando a gente vê os vídeos antigos, a gente fala, né, nossa, gente, olha como que a gente Uhum. falava, olha como a gente era. Mas a gente vai construindo, né? Criança representa isso, essa construção mesmo, né? É exatamente isso. E aí, quando escolhe um outro, substitui este sapato por um outro e não vai aprimorar o seu sapato, melhorar o seu sapato, aí este novo sapato pode te levar para o fim, não é? E só que aí a Clarissa traz para gente que existem formas da gente voltar a resgatar este nosso feminino selvagem. E só que o que ela traz aqui neste capítulo é que para a gente resgatar este feminino selvagem, a gente tem que evitar algumas armadilhas que a vida traz para a gente, e para que a gente não caia. E ela fala de 8 armadilhas que a gente tem que estar atento para não cair.
né? Então, acho que a gente vai falar um pouquinho de cada armadilha, não é, Lu? Acho que é o caminho que a gente vai aqui. E a primeira armadilha que ela traz é a carruagem dourada, né? Quando a menina está ali, passa ali do lado aquela carruagem dourada, né? E aí, o que que a gente, qual que é a compreensão, o que que significa essa carruagem dourada pensando na nossa vida, né? Carruagem Dourada para mim, bom, primeiro me lembrou um pouco o Barba Azul, esse convite, Também. né? Essa sedução para uma coisa tão boa, tão bonita, né? Carruagem dourada, olha que bonito. Eu estou aqui nessa floresta, eu estou aqui nesse lugar que não tem quase nem o que comer, me aparece uma carruagem dourada. Gente, tem que ir nessa É carruagem, perfeito. não é? Essa É a carruagem, sedução olha do que Barba Azul, né? exatamente. Exatamente, me lembrou muito isso. É a sedução, a menina ingênua sendo seduzida pelo Barba Azul. E aí ela fala, a Clarissa fala, ela compara a carruagem dourada com a gaiola, que é aquilo que te aprisiona. Né? Num primeiro momento você é seduzido porque você está ali construindo com o que você tem, mas não é tão simples assim. Não era tão fácil para ela também. Ela se virava com o que ela tinha, mas ela chega ali algo que traz para ela uma perspectiva de uma vida melhor, Pois é. ela sobe na carruagem. Só que daí, Sim, na verdade, passa a ser aquilo é realmente uma gaiola para ela. Né? sim, e é a E isso coisa acho que mais fácil de acontecer, não é, Lu? Porque assim, às vezes você tá, imagina, você está vivendo uma situação difícil, você tem é aquela coisa, você para você chegar onde você quer, você vai ter um caminho tão difícil para percorrer, e de repente vem alguém que te dá a mão e fala: vem por aqui, porque eu te ajudo a chegar mais rápido. E por isso que ela coloca como uma grande armadilha. E a gente tem que ficar uhum. extremamente atento, né? Porque Uhum. assim, a coisa mais fácil que tem é ser seduzida pela ilusão de que eu vou chegar rápido ali. A ilusão de que isso vai me favorecer, de que isso realmente vai me ajudar. E muitas vezes a gente cai nas garras de um Barba Azul. E ela fala, a Clarissa fala do casamento, né? Às vezes você se casa com a pessoa, né? Se une a pessoa, vai, errada, a pessoa que não é adequada, porque vai te trazer um conforto, às vezes econômico, vai te trazer uma segurança. E a gente vê muito isso acontecer, né? Aqui a gente não é um julgamento, mas é um olhar, né, para o que acontece. Então, a gente é pega nessas armadilhas, assim, das mais diversas formas, como, por exemplo, quando você está batalhando por um sonho profissional, né? Você Uhum. está batalhando ali, você quer conquistar, você quer seguir na sua profissão, mas você tem um emprego ali que te dá a gente já usou até acho que esse exemplo em outros contos, em outros capítulos, mas tem a ver também. Você tem ali uma segurança, você está ali naquele conforto, por que você vai seguir ali naquela batalha, né? Então, aparentemente é algo que é muito melhor, mas é Uhum. uma grande de uma armadilha para gente, para Isso. nossa natureza selvagem. Isso. E aí e é o entrar na gaiola, né? Porque quando você vai, entra nessa carruagem, você pode entrar exatamente numa gaiola e É, encontrar e dar de cara com a sua segunda armadilha, que é essa velha, que ela chama da velha secarrona, né? Que é aquela velha senhora que na verdade essa senhora ela representa a nossa sociedade, né? Ela é a representante da nossa sociedade. Ela também é uma é, mãe, só que ela é diferente. Ela não é a mãe a Baba Yaga, porque a Baba Yaga ela é, também tem essa imagem mais dura, severa, só que a Baba Yaga ela traz conhecimento, ela traz a sabedoria, enquanto ela também não é a mãe amorosa, né? Aquela a mãe mãe boa demais, protetora, ela boa demais, mas ela é aquela mãe que te mantém nas regras e normas da sociedade e que não te permite sair dessas normas e regras. Então, é aquela mãe que te poda o tempo inteiro e que bloqueia a sua espontaneidade. A senhora representa esta mãe interna, né? Então, era uhum. isso que eu ia falar.
Porque Era ela isso que eu ia fala que falar ela... também, que ela era Ah, muito diferente da Baba Yaga, né? muito Porque a diferente. princípio, quando fala velha, né, vem um pouco da Baba Yaga. E que ela poderia, eu fiquei pensando, né? Poxa, a velha nessa história, quando a gente começa a ler, né, o conto, parece que ela vai ser uma guardiã, A né? Ou salvadora, ela né? Ela é, vem como a salvadora num primeiro é, momento, dá essa sensação. Até e porque a depois velha, nos outros contos, normalmente a velha traz a sabedoria, traz o conhecimento. Então, quando você começa a ouvir o conto, você pensa logo nela como uma é, salvadora, com alguém. E ela vem de uma forma não diferente, né? tanto não era também essa guardiã, essa salvadora, que ela quase nem enxergava, né? É. Ela era quase cega, ela não Simbólico via, isso, né? muito simbólico, ela não via. Ela Hum. dava orientação, ela podava, ela não deixava, mas ela não enxergava. Ela era quase cega, É, né? Ela não tinha essa visão. E é. realmente ela representa mesmo esse sistema, né, de valores, esse Ela padrão. coloca, ela coloca como a guardiã das tradições. Isso, é verdade, uma A guardiã, mas guardiã das das tradições, né? tradições, é. É Então, aquilo assim, que a vai gente pode engessar até mesmo. entender, Lu, como aquela parte que fica dizendo para gente, que nos prende a todas as regras, né? Aquela parte que fala assim, olha, não vai falar isso, porque o que vão pensar de você? Isso é Uhum. feio, né? Olha, não vai até ali, não usa essa roupa. Não vai usar essa roupa porque assim, olha que roupa, né? Eu acho que essa parte, você nunca passou por essa situação de olhar, eu já fiz isso várias vezes, de falar assim, ai, essa roupa não tá muito inadequada para minha idade. Por exemplo, entendeu? Mas, enfim, é essa parte que te bloqueia, que te Uhum. impede de criar, que te impede de fazer aquilo que é diferente e que te segura sempre ali naquele mesmo lugar, né? Então, essa senhora representa isso. E é muito simbólico também quando ela fala, ela não podia nem falar, a não ser que É, alguém falasse com ela, ela poderia falar, senão ela não poderia nem falar, né? Ela tinha que ficar ali sentadinha, quietinha, né? Assim, se alguém falasse, tudo bem, mas senão ela não vai ter voz, né? Ela perde a voz. Ela, não é que ela perde a voz, mas ela não pode falar, né? E esse não poder falar é muito simbólico, né? eu Você não acho, poder falar, né? eu Você não pode acho. falar. É assim, e está muito ligado, como a gente está falando do sapatinho, falando disso tudo que está ligado a essa parte de criação, você não poder falar é você não ter voz para nada. E volta no que a gente vai falando da história do feminino, na história da mulher, que a mulher realmente foi perdendo a voz. E a gente veio para uma cultura onde a mulher não podia falar. Ela não tinha. Quantos anos a mulher tinha que ficar realmente de boca fechada, sem falar? O quanto ainda se carrega isso? Uhum, uhum. Você não pode ter voz. E a mulher, e essa senhora, ela mantinha essa tradição. E ficava ali com ela podando, porque ela foi extremamente podada da sua criatividade ali, quando Sim. ela entrou na casa dela e ali ela teve que ficar, ela perdeu tudo. Ali ela não podia mais ser ela. E ela acaba ficando mesmo, né? Ela acaba cedendo a Uhum, isso, né? uhum. Até que acontece o evento dela encontrar o sapato, mas até então ela acaba É, aceitando, ela acaba ficando. ela, com sofrimento, né? Porque aí vem essa terceira armadilha que ela fala que foi a queima, é a queima do tesouro que está ligado ao ter queimado o sapatinho dela. É, Não é? Então, assim, quando queima o sapatinho dela, ela entrou numa tristeza muito grande. Só uhum, que aí ela uhum. foi tentando se moldar aquele ambiente, aquilo que ela tinha. Só que quem trazia, independente de tudo que ela tinha ali, quem trazia a felicidade para ela era aquele sapato, era aquele sapatinho vermelho.
E quando tiraram isso dela, ela perdeu, né? Sei lá, acho que a gente pode dizer que como se ela perdesse a luz. Uhum. Não é? Então, e aqui, quando a gente está falando disso, a gente está falando né, quando você deixa de fazer, quando tiram de você aquelas coisas que você gosta. Eu pensei muito lendo esse terceiro, dessa terceira armadilha, eu pensei em algumas coisas, assim, eu pensei naquelas, as meninas, vamos falar das meninas, mas isso acontece também com os meninos, mas eu pensei no adolescente que está na escolha da profissão, não é? Quando está na escolha da profissão e coisa que é muito comum, eu escuto ainda hoje de alguns adolescentes onde eu queria, principalmente quando está ligado à arte, principalmente, né? Mas assim, escuta do externo que isso não vai dar dinheiro, que isso não é uma coisa legal, isso não é uma profissão promissora, e se escuta muito isso, e aí a pessoa deixa de lado aquele seu grande desejo e vai fazer outra coisa que até gosta, mas não é aquele seu grande desejo, não é o seu sonho, não é aquilo que tem, é aquilo que os pais falaram, ou se não foram os pais, alguém falou que era o que queria, que era importante. Eu pensei muito nisso, porque ela fala que o quanto precisa do apoio, né? Que a mulher muitas vezes não tem um apoio para seguir aquilo que ela deseja, para ir em busca do que ela quer. Então eu pensei muito nos adolescentes e em muitas mulheres que abrem mão, né? Tem aquelas que quando têm filho, quando se casam, abrem mão da sua profissão por opção, por escolha, porque querem se dedicar a filho, tudo bem. Mas ainda hoje tem muitas que são estimuladas a sair do trabalho porque não vale a pena, porque ganha pouco, porque isso daí que você... não existe um apoio a dar continuidade nos seus sonhos, nos seus desejos, então elas abrem mão de tudo o que quer para poder ajudar o homem a seguir, a crescer. Eu já vi vários casos assim, onde a mulher abre mão do que ela deseja, dos sonhos, para quê? Para poder apoiar o homem a crescer profissionalmente. Ainda existe isso. Então, Uhum. essa terceira aqui, essa terceira armadilha, eu pensei muito nisso, quando é o queimar os seus sonhos, é queimar o seu desejo, é queimar tudo que você quer, não é? É isso, Lu. Não sei, faz sentido o que eu estou falando? Faz sentido, faz muito sentido. E pensando nos adolescentes, isso é algo que eu penso bastante também, que é a escolha da profissão, que a gente vê, assim, os colégios, né, e os vestibulares, os cursinhos preparando os jovens para o vestibular e falando muito de mercado. E aí a gente vê as pessoas assim se adaptando ao mercado. Eu tenho que me adaptar ao mercado, eu tenho que olhar o que tem no mercado e eu vou escolher algo para me adaptar. E deveria ser o contrário. Deveria ser assim, não, eu sou assim, então o mercado vai se adaptar, é o mercado que vai me achar, não o contrário, eu vou ver o que acontece para ver onde eu me encaixo melhor, e esse se encaixar melhor é isso, é você se moldar, é você abrir mão, e isso acontece aos poucos na vida da gente, a gente vai, Jung fala muito isso, a gente vai afunilando, né? Primeiro você nasce com todas as possibilidades. Aí você vai para uma família que tem uma dinâmica, depois você vai para uma escola. Aí a Uhum. escola começa a te moldar também, depois você vai para o mercado de trabalho. E assim é a vida, a gente vai se moldando. E com a mulher, então, nem se fale, porque a mulher, ela tem, é isso que você falou, o homem ainda tem mais possibilidades, mesmo ele tendo que se moldar à sociedade, ao mercado de trabalho, existem mais possibilidades para ele. Ele pode escolher mais do que a mulher. A mulher ela tem que fazer algumas escolhas que são muito cruéis, quando você São. precisa escolher ou eu vou cuidar aqui muito do meu filho, e que é uma coisa que a mulher precisa e que Uhum. faz parte também,
da natureza selvagem, ou ela tem que abrir, alguma coisa ela acaba abrindo mão. Sim, sim. E isso é Ela muito abre cruel, mão. né? E Ela vai abrindo mão. ela abre mão assim, o que eu vejo muitas abrindo mão para que o marido cresça, para que o marido tenha essa ascensão. E aí ela, claro, ela tá junto, mas até quando? Porque existem muitos casos lá na frente que aí o casamento entra numa crise e ela sai como? Eu já vi vários casos quando vai atender casal, ou mesmo num processo individual, que está numa fase de separação, porque o casamento já não está legal, porque algumas coisas estão acontecendo, e a mulher se vê numa situação assim: o que eu faço agora? O que eu faço agora? Porque eu não terminei meus estudos, porque eu estou há muito tempo fora do mercado de trabalho e agora eu não tenho o que fazer. E o marido, né, se separa e assim, e ainda muitas mulheres escutam, porque infelizmente isso é verdade. Eu acho que está num processo de mudança. Eu estou generalizando, eu sei que tem muitos que não fazem isso, mas ainda quando mexe no bolso, ainda tem aquela dificuldade de pagar pensão, ainda tem aquela dificuldade de ajudar, porque assim, quem trabalhou fui eu, quem pagou pelas prestações fui eu, quem comprou esse carro, quem comprou essa casa fui eu. Ainda isso existe. Eu não estou falando no achismo, eu estou falando em muitas mulheres que eu tenho ouvido que passam ou vêm passando por essa situação. E é muito É muito cruel. comum. E é muito E cruel. é muito cruel, é muito comum. E, e por mais que tenha uma boa intenção e tenha fazer essa escolha de seguir, né, eu vou abrir mão aqui do que eu gostaria, do meu desejo, dos meus projetos, porque eu tenho um companheiro e acho que se tiver que dividir tudo bem, eu fico com essa parte do cuidar e você segue. Por mais que isso tenha uma boa intenção e tudo bem, Uhum, é, uhum. a questão é, e para voltar depois? E para resgatar? Como é que você vai fazer É, para resgatar isso é. depois? Pois é, Né? Porque você pois é. vai, a mesma coisa a maternidade, você vai exercer, não, vou ficar 2 anos com meu filho. Ótimo, sensacional. Só que Uhum, assim, depois de 2 anos, aí tem um trabalho de resgate aí. Você uhum. sair desse papel só Pois de é, mãe para ser profissional, para ser amiga, para ser, né? Tem é, um trabalho aí. E às vezes a mulher se cansa. Eu vejo muito isso também. Às vezes dá um cansaço, porque você já ficou tanto tempo, dá um é. cansaço. E ela fala, e é muito interessante quando nessa terceira armadilha mesmo, ela fala que assim, por mais que a mulher esse sapatinho é queimado, onde seu sonho, sua arte, enfim, ela vai deixando morrer, ela vai se transformando em cinza. Existe aqui dentro uma alma que está faminta. Ela usa esse termo, eu achei esse termo fantástico, alma faminta. Então, essa alma está faminta, porque ela está ali presa, mas ela está num desespero, ela precisa se alimentar, então ela está faminta. E este é o grande perigo, porque daí vão surgir as compulsões, os vícios, porque ela vai, né? Ela vai em busca do que tiver na frente para Uhum. substituir, né? Então eu pensei, eu fiquei até pensando quando eu li a respeito disso, eu fiquei pensando assim, porque quando ela está falando desta armadilha, sabe aqueles pais que prendem as meninas? Né? Porque minha filha não Uhum. pode sair, porque excesso de proteção que não é uma proteção, é uma prisão. Ela vai crescendo e não pode sair, não pode beber, não pode nada. Eu já vi meninas assim que já passaram pela adolescência, já são maiores aí, já têm seus 20 e poucos anos e sempre presas dentro de casa. E até o momento em que elas, de alguma forma, ganham a sua liberdade. Elas conseguem essa liberdade. E aí, o que acontece quando elas conseguem essa liberdade? Elas querem voar de uma Uhum. forma nem sempre tão legal. Né? Então, ela vai, no decorrer, ela vai entrando muito nisso, mas ela já começa a falar sobre a compulsão, sobre isso nesta terceira armadilha, porque é o Uhum. risco de você permitir que o seu sapatinho seja queimado.
Quando você corre, você permite que seu sapatinho seja queimado, você está correndo um grande risco, porque você vai ter dentro de você uma alma extremamente faminta, não é? É muito, ela fala do período que a pessoa consegue, que a mulher consegue passar pela privação. Ela tem um momento que ela fala isso. Ela consegue resistir a alguns momentos de privação. E aí eu fico pensando que me veio isso, assim, porque você falou da fome de alma, é como quando você começa a fazer uma dieta, que você fica ali, né? Você fica um tempo ali sem comer, você fica privada, mas vai chegar uma hora que você vai estar com tanta fome, que você se privou tanto, que você vai comer tudo, então não dá certo. Né? Não dá certo você passar por longos períodos de privação de É, nada. isso Né? daí ela vai falar, isso aí é muito legal. Ela vai falar dessa quarta armadilha, né? Que é a Aí ela já entrou na consequência, quarta, que é isso que você exatamente. está dizendo, são as consequências de você ficar presa nesse cativeiro, não é? Uhum, Aí uhum. vem essa fome louca, que você ficou tanto tempo sem comer, perfeito o seu exemplo. Você fica tanto tempo sem comer que depois fica uma fome louca. Né? E aí você quer, é aquela coisa, você fica um tempo tão longo, uma fome, que aí você quer comer as paredes, de tanta fome que você tem. Né? E nessa quarta armadilha, ela vai falar sobre o excesso. Aqui a gente finaliza essa primeira parte do capítulo 8. No próximo vídeo vai ter a continuidade dele. Até o próximo.